Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao canal do Professor Anderson Cruz. Já deixe o seu like, curta aqui o vídeo, comente, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Ajude o nosso canal a crescer para divulgar o conhecimento, a informação, porque esse canal do Professor Anderson Cruz, ele tem uma missão, a missão de levar para todos, para as pessoas, informação, conhecimento, educação, experiências, trocas de uma vida para que nós possamos crescer. Eu cresço, você cresce a partir de experiências, de informações e principalmente entender o porquê estamos aqui nesse momento, o que eu quero lá na frente, ou seja, qual é o meu destino, qual é o meu futuro, qual é o meu objetivo, qual é o sonho, quais os sonhos que eu tenho. Esse vídeo de hoje é um vídeo particular, vamos dizer assim. Eu quero compartilhar uma reflexão que hoje, ao levantar e durante a minha caminhada matinal, eu pude refletir e principalmente compreender alguns processos. Por quê? Qual é o tipo de reflexão que eu tive? Anderson, conta logo. Calma, aguenta aí, porque eu vou te contar. E o que eu vou te contar vai contribuir para que você possa refletir sobre a tua vida, as tuas ações e o teu objetivo. Hoje, o que aconteceu? Eu levantei, eu acordei, tomei meu café e fui fazer minha caminhada. Eu gosto muito de caminhar, porque durante a caminhada eu costumo dizer o seguinte, eu organizo os meus arquivos mentais. Existem os arquivos mentais? Claro que existe. Ou seja, o que eu tenho que fazer sobre aquele assunto? Aí eu vou organizando as ideias. O que eu tenho que fazer durante essa semana? Aí eu coloco ali uma pasta, organizo o passo a passo. Isso é muito importante. Mas hoje eu quero compartilhar com você uma experiência e essa experiência me trouxe até aqui. E essa reflexão foi mediante a duas perguntas que eu recebi durante esses últimos dias. A primeira é: você está fazendo os vídeos, você montou seu canal do YouTube. De onde que você vem? Quem é o Anderson Cruz? Pessoas, você, presta atenção nisso. Geralmente, as pessoas têm uma dificuldade de enxergar quem é você nesse momento, o agora. Então, por exemplo, você está aí assistindo, quem é você agora? Então, o professor Anderson Cruz não nasceu ontem. É uma construção de uma vida dos últimos 32 anos, dos últimos 35 anos, dos últimos 40 anos. O professor Anderson Cruz é uma formação dos últimos 14 anos, dos últimos 10 anos, dos últimos 5 anos, dos últimos 2 anos, do último ano, do último mês, de ontem. E hoje eu trouxe aqui algumas coisas que andam sempre comigo. Então, por exemplo, eu sou professor, mas eu sempre gostei de caderno. Por quê? O caderno me ajuda muito. Esse é o meu caminhar. Então, para uns, por exemplo, gosta de ir tomar um café, sentar com seu notebook lá digitando. Eu gosto de levar o meu caderno. Por quê? Eu vou anotando. E com essa pergunta desse meu amigo, me fez refletir esse vídeo de hoje. Quem é o professor Anderson Cruz? De onde ele veio? O que ele já fez? O que ele faz? Embora eu venha comentando para você e para todos algumas experiências minhas, o que eu já fiz, o que na verdade eu tenho de formação. Mas esse vídeo de hoje ele vai ser mais específico. E eu quero deixar claro com você que essas experiências, eu não estou falando do José Anderson Santos Cruz, eu estou falando
das experiências de vida, e essas experiências de vida me trouxe até aqui e conversar com você. É isso que me motiva. Então, por exemplo, nesse caderno, eu lembro que eu estava lendo um livro, né? A Magia, de Rhonda Byrne, de 1955, que ela diz o seguinte: os que não acreditam na magia jamais irão encontrá-la. É uma frase de Roald Dahl, de 1916 a 1990. Então, uma pessoa viveu até 1990, um escritor. Só que dia que eu escrevi isso aqui? Que dia que eu estava estudando isso aqui? No dia 25 de dezembro de 2022. Então, é uma construção. Não é que eu resolvi gravar o vídeo da noite pro dia, é que eu tô fazendo algo que eu tô estudando ontem para falar hoje. Não, é uma construção. E o que eu quero dizer para você? Faça essa investigação na sua vida. O que você tem para fazer? O que você já fez? Comece com o que você já tem. Não tenha medo se as pessoas vão rir, se elas vão zombar de você, se elas vão, olha lá, tá querendo ser famoso. Não, não é isso. O que você tem pode ajudar muitas pessoas. E é por isso que eu estou aqui. Porque eu venho falando no meu Instagram, aliás, siga o meu Instagram, @prof_anderson_cruz. E eu venho trabalhando justamente isso. As nossas experiências podem colaborar para outra pessoa ou várias pessoas a não passarem o que nós já passamos, que eu já passei, o que você já passou. O que eu vejo muito é o egoísmo. As pessoas não gostam de dividir o que sabe ou ensinar o que se sabe, porque acredita que é uma crença limitante que o outro vai roubar a tua ideia. O que pode acontecer é a pessoa andar mais rápido que você, porque ela aprendeu, ela foi mais esperta. Ela pegou a ideia, ela começou a se desenvolver e você ficou para trás. Essa é a diferença. Hoje se fala em tantas coisas, no propósito, na identidade, o trabalhar da liberdade emocional, que eu vou ter vários vídeos sobre isso aqui no canal. Então, a minha tríade hoje, o que me sustenta hoje, os 3 pilares da minha vida: liberdade emocional, liberdade financeira e liberdade espiritual. Eu só posso ter liberdade financeira se eu conquisto primeiro a liberdade emocional, mas acima de tudo isso, a liberdade espiritual. Como já me perguntaram, e às vezes até zombam, porque eu falo de espiritualidade. Com que autoridade eu falo sobre espiritualidade? A espiritualidade da qual eu falo é a partir das minhas experiências com Deus, porque eu sempre tive fé, eu sempre acreditei e eu acredito, e a minha fé ela é inabalável. Agora, o que eu não entendia, tempos atrás, aliás, até tempos atrás, eu acreditava o seguinte, que basta ter fé que as coisas... Não basta ter fé que as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer, porque a fé é a certeza daquilo que não se vê. Só que eu tenho que fazer a minha parte. 50% sou eu que tenho que fazer. 50% é você que tem que fazer. Não vai cair do céu. Sinto muito te falar isso. E hoje eu entendo quando eu vejo algumas pessoas que inclusive frequentam igrejas, falam de Deus todos os dias, mas não fazem a sua parte. Isso que é a questão. Então, se, por exemplo, se você é contratada por uma empresa, você tem que fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, automaticamente você vai ser desligado ou desligada da empresa. O seu contrato vai ser rescindido. Isso é óbvio. O óbvio tem que ser dito várias vezes. Então, o professor Anderson Cruz é uma formação.
O professor Anderson Cruz é uma construção diária dos últimos 37 anos. Aliás, dos últimos 10 minutos. Então, eu quis trazer para você o seguinte: quais são as minhas experiências? O porquê hoje eu posso falar sobre certas coisas? É o que eu vivi. Então, eu vivi aquilo, eu paguei um preço alto por falhas, só que quando eu acordei, quando eu comecei a buscar entendimento, e o entendimento se paga muito caro, porque o entendimento está aqui na minha mesa, você pode ver, ó, eu tenho livros. Todos esses livros aqui eu estou estudando, todos, lendo. Um dos livros que eu mais gosto ultimamente e é diário. Então, quando eu pego Café com Deus Pai, eu olho, eu leio o devocional do dia, eu tenho uma mensagem. E essa mensagem me faz crescer espiritualmente, emocionalmente, profissionalmente. Os frutos vão vir como já vem. Então, para de escutar os outros que não estão fazendo o que você está fazendo para crescer. Para. Chega. Continue firme no seu caminhar. Olha a sua linha de vida. O que nós não entendemos é que quando nós estamos numa jornada, tudo pode acontecer. Altos, baixos, mediano, altos, baixos. Mas o mais importante é eu saber para onde eu vou, o que eu quero, quais são os meus objetivos e acima de tudo isso, qual é o meu sonho. Aí entra a questão do propósito, entra a questão da identidade, do ser livre emocionalmente, livre geograficamente, livre financeiramente. Eu tenho que estudar sim, eu tenho que ler. Então, nessa minha caminhada de hoje, e aqui eu estou gravando, eu vou falar sobre essa experiência que eu tive nessa manhã, foi o seguinte: por que eu estou fazendo o canal do professor Anderson Cruz? Onde eu quero chegar com isso? O que me dá base para eu trabalhar com isso? Aí veio o meu diálogo interno. Para alguns é a voz interna, para outros é o Espírito Santo, para outros é Deus falando com você ou comigo. Eu creio muito em Deus. Deus para mim é o que me sustenta, é o que me faz levantar todos os dias da manhã. Na hora que eu abro o meu olho na cama, eu já agradeço a Deus pelo momento. Porque o sopro da vida. O professor Anderson Cruz, ele tem 3 pontos fundamentais de formação técnica. A minha primeira formação técnica, a qual eu trabalhei por muitos anos, foi na área da beleza, sim. Ou seja, eu sou cabeleireiro formado pelo Senac, foi 1 ano de curso, isso em 1998. Eu tinha as aulas de segunda a sexta, das 19 às 22h30. Ali eu aprendi sobre legislação, sobre Código de Defesa do Consumidor, sobre processos de colorimetria, processos de gestão, processos de, como até mesmo didática de ensino para a área da beleza. Então eu tenho esse know-how, esse conhecimento está em mim, ele nunca mais vai se apagar. Além disso, o meu segundo pilar de construção de conhecimentos, de informação, de entendimento, é a minha formação acadêmica. O que é essa formação acadêmica? Eu sou graduado em Tecnologia e Marketing, fiz algumas especializações e as principais foram Didática do Ensino Superior, Antropologia, Gestão de Negócios. Depois eu fiz uma outra graduação em Pedagogia, fiz um mestrado no antigo programa de Televisão Digital, Informação e Conhecimento, que atualmente é Mídias e Tecnologias da Unesp. Fiz o meu doutorado em Educação Escolar pela Unesp. Então, essa trajetória me deu autoridade dessa compreensão.
E o meu terceiro pilar é a área do empreendedorismo. Eu gosto de empreender. Eu me posicionei como empresário, eu sou empresário. E até hoje eu continuo estudando. Tem coisas que eu não enxergava, eu comecei a enxergar, eu comecei a buscar, eu comecei a moer o meu orgulho e pedir ajuda. Então, o que eu quero deixar de mensagem para você? Alguma coisa você já tem. Você já tem algum alicerce para poder falar. Em outro momento, aquela mensagem que eu te falei no início foi de 25 de dezembro de 2022. No dia 18 de abril de 2023, eu fiz um agradecimento a Deus e comecei a escrever o seguinte: 8 passos. Quais são esses 8 passos para que eu possa crescer profissionalmente, pessoalmente e espiritualmente? Mentalidade, forma de pensar. Então, quando eu expando a minha mente, ou seja, eu tenho uma visão de mundo mais ampla, eu começo a crescer. Liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade espiritual, prazer de viver, prazer de vida, aproveitar os momentos como eu estou aproveitando agora aqui com você. Ter determinação, ser determinado e principalmente ser constante. Porque durante todo o processo nós temos, às vezes, vontade de não fazer. Às vezes nós estamos tão mal emocionalmente por várias situações, mas o mais importante, levanta, tenhas bom ânimo, como diz a palavra, e caminhe, busque isso. É você que tem que tomar essa atitude, ninguém vai tomar por você. Outro item desses 8 passos, primeiro, eu falei da mentalidade, da determinação, ser inconformado com a situação atual. Ou seja, a minha situação atual é boa, mas essa situação atual, ela é boa como? Ela está te trazendo resultado? Ela traz resultados para você? O que eu tenho que melhorar? Ou seja, não se acomode com o básico. O crescer, ele é diário. Então não se conforme. Eu li só esse livro aqui, por exemplo, vou me conformar. Não, a partir desse, qual é o próximo livro? E aí eu vou construindo todo um know-how, todo um conhecimento. Isso que é importante. Um passo de cada vez. Então, para que eu possa alcançar o meu objetivo, para que você possa alcançar o teu objetivo, tenha clareza o que realmente você quer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, 10 anos. Ou seja, crie metas, pequenas metas para as grandes metas, planejar, executar e administrar esse planejamento. Aí eu trago um exemplo meu, para que eu pudesse defender o meu doutorado e receber o título de doutor em educação escolar, eu planejei em 2009 que durante 10 anos eu ia defender o meu doutorado. Eu defendi em novembro de 2020, por causa de 1 ano da pandemia atrasou, mas eu defendi dentro do meu prazo. Só que durante 10 anos eu passei por muitas coisas. Teve alguns momentos que eu fui para congressos apresentar pesquisas, mas eu não tinha nem sequer dinheiro para o jantar. Mas eu estava crendo que eu ia alcançar a minha meta. Eu não tenho que olhar as coisas ruins, eu tenho que olhar o que eu quero, como eu tenho que fazer e buscar um passo de cada vez. E esse passo de cada vez é não atrasar, é você buscar tudo isso. O que eu tenho que fazer hoje? Hoje, daqui 1 hora. Então, vai traçando o planejamento por passos. E dentro desses 8 passos, entra também a estratégia. Qual é a estratégia que eu vou utilizar? Com que tenho que falar? Quais as pessoas que eu tenho que pedir ajuda? Quais cursos eu tenho que fazer? Que ambientes, que lugares eu tenho que frequentar para que eu possa expandir a minha mente? É justamente isso. Isso é tão importante, que faz a gente crescer. Contratos e relacionamentos. Que tipos de contratos eu tenho que assinar? Eu tenho sabedoria para assinar contratos? Eu tenho conhecimento? Qual é o advogado que eu tenho que falar?
Por exemplo, eu já me dei mal contratando advogados da área civil, que era a área específica na área de divórcios, para fazer contratos comerciais. Não vai dar certo. Então eu tenho que saber procurar. Então são essas experiências que eu venho buscando trazer aqui para o canal para que você possa crescer. E alguma frase, algum texto que eu falo pode contribuir para o seu crescimento. E eu fiz essa decisão de vida, eu tomei essa decisão de vida. Então o canal do professor Anderson Cruz, o José Anderson Cruz, que sou eu quero levar para o mundo como um professor que eu decidi ser há muitos anos. Muitos anos, sim. Quando eu tinha de 8 a 12 anos, eu reunia pequenos grupos de primos, colegas, e eu dava aula, eu brincava de ser professor. Já naquela época, já era um indício do que eu sou hoje. Só que eu demorei muito tempo para compreender que o destino te dá pontos estratégicos. O destino, a vida vai te dando ali alguns pontos, olha, vai te mostrando na realidade o que realmente você é. Aí entra a questão de propósito, liberdade, identidade, missão, que aí são outros vídeos, como já até falei algumas falas por aí. E por fim, saber quem é realmente você. Você sabe quem realmente é você? Porque eu sei quem é o professor Anderson Cruz e sei muito bem quem é o José Anderson. Eu sei o porquê eu estou aqui. Então, hoje eu quero deixar isso com você para que você possa refletir, né? Então, sempre estou escrevendo. E eu quis mostrar para você hoje que eu não estou falando do nada. É uma construção. Eu comecei no dia 25/12/2022, eu passei por abril. E aqui, por exemplo, eu estou falando dia 29 de março de 2024 já. Olha o tempo de escrita que eu vou montando as minhas estratégias, né? Eu tenho que entender se eu sou empresário, como eu sou empresário, e se você é um profissional empreendedor, se você é um profissional que trabalha com algum produto, com algum serviço, o que você tem que saber? Então eu comecei a desenhar. Então, por exemplo, como que é o ciclo do produto? Como é que é o ciclo de serviço que você atua, né? Como que ele se vende? Qual é a regra do mercado? Como se trabalha a expansão? Qual é o tipo de modelagem que você está fazendo? Qual é o tipo de modelo de negócios? Tudo isso nós temos que buscar entendimento. O entendimento se paga um preço alto através de cursos, mentorias. Se paga um preço muito alto a partir de você se deixar ser vulnerável e dizer o seguinte: olha, isso eu não sei fazer, olha, eu estou falhando nisso, mas eu preciso da sua ajuda. Então, isso é o que constrói a nossa vida. A mensagem de hoje: seja você mesmo, comece a olhar para o teu objetivo e saia da zona de conforto. Pare de olhar para os outros, pare de ouvir o que os outros falam. O importante é você. O importante é você. Crie o teu objetivo. Lute pelos seus sonhos. E eu acredito muito nisso. Todos nós temos oportunidades. Eu, você. O que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que assumir os meus 50% do que eu tenho que fazer. Desejo a você paz, prosperidade e que Deus possa te abençoar com grande alegria, com prazer de vida, com muitas bênçãos, com sabedoria, discernimento e entendimento. Desejo a você muita luz. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Um grande abraço e paz e prosperidade para você.